Estamos aqui com Jonas Madureira, um dos palestrantes da Conferência Fiel para Jovens de 2014, e ontem ele pregou sobre a identidade do cristão. Perfeito. Perfeito. E identidade é sempre um tema em voga, é sempre um tema que sempre assola a humanidade, perguntas como quem eu sou, por que eu estou aqui, e sempre tentaram responder, né? Então nós vemos respostas em sociedades hierarquizadas de que você é onde você nasceu, aquilo que você nasceu, a sua casta, a sua posição. E mais atualmente, por causa do naturalismo, do ateísmo, você basicamente é um monte de moléculas que colidiram. Então, você não tem propósito nenhum. Teve até uma charge que eu vi, onde você tinha um peixinho pensando, tem que comer, sobreviver e multiplicar, né? E reproduzir. Multiplicar não, porque é bíblico. E daí vai pro lagarto, e daí então você tem o primata, né? E daí você tem o humano, e o humano começa a pensar, por que tudo isso existe? Ou seja, a charge quer dizer, é comer, reproduzir, e só, acabou, não tem sentido a vida. Mas o homem não consegue ver com isso, né? O homem, ele quer um sentido, e por isso que a gente vê Sartre falando você fazer seu próprio destino, né? Seu próprio propósito. Como que o evangelho reverte tudo isso e responde essas perguntas do homem? Muito boa a sua pergunta, Vinícius. Eu acho que essa pergunta dá ensejo para a gente pensar exatamente o caráter revelacional da identidade humana. Eu não acredito que uma pessoa possa saber de fato quem ela é, se não for, em primeiro lugar, a ela revelado quem Deus é. Nesse sentido, eu entendo e eu faço coro com uma multidão de pensadores ao longo da história da igreja, e eu colocaria dois, pelo menos, gigantes, que é Agostinho e Calvino, não é? Como aqueles que disseram, e aquilo que eu vou dizer exatamente agora, que o nosso conhecimento de nós mesmos, ele está vinculado ao conhecimento que nós temos de Deus. E se nós não sabemos quem Deus é, isso significa que nós não teremos um conhecimento verdadeiro de quem nós somos. Então, eu entendo que todo o conhecimento que a gente pode ter de quem nós somos, ele vai ser sempre um conhecimento parcial e, mais do que isso, ele pode e tem a tendência de ser um conhecimento equivocado de quem nós somos, porque falta para esse conhecimento o elemento da verdade, que só aparece na revelação de quem Deus é. Então, nesse sentido, o que eu estou tentando dizer? Que a gente busca saber quem Deus é a partir da natureza, a gente busca saber quem Deus é a partir das obras de suas mãos, e a gente pode saber, o máximo que a gente pode saber é que Ele existe. Quem é esse Deus? Qual a sua personalidade, qual o seu ser, qual a sua essência, isso a natureza não nos oferece, não nos diz. Isso, quem nos diz, são as Escrituras. As Escrituras é que dizem o ser de Deus para o homem. Ela não diz apenas que há um Deus, mas sobretudo nos diz quem é esse Deus, nos fala sobre esse Deus. E ela é a palavra de Deus, é o movimento de Deus para o homem. É o movimento de Deus dizendo para o homem o seguinte, olha, você, com as suas potencialidades, pode até desconfiar que há uma causa primeira para tudo isso. Você nunca vai conseguir dar esse salto da existência de um ser superior para o que é, ou quem é esse ser superior. E esse salto, essa revelação, ela é dada por Deus. Então eu não vou nunca saber quem Deus é, se não for através da Escritura. O problema, ou a solução, é quando a gente encontra e descobre a revelação de quem Deus é, automaticamente a gente também vai descobrir quem nós somos. Então, parta do seguinte pressuposto, você descobrir, a primeira informação que a Bíblia te dá sobre quem Deus é, Criador. Essa informação sobre Deus, ela vai ser uma informação sobre quem você é, criatura. Então, obviamente que precisa ter muita fé mesmo, para acreditar que a gente é resultado de uma molécula independente, de um movimento independente que depois sai voando por aí. Como C.S. Lewis diz, você precisa, obviamente, partir de um pressuposto que é um pressuposto racionalista, um pressuposto que, como qualquer outro, não parte de uma base que se possa provar,
parte, portanto, de uma crença, e essa crença é justamente o que desprivilegia o conhecimento que a pessoa pode ter dela mesma. Porque o que ela vai conhecer acerca dela mesma é uma referência dentro dela mesma. E o problema todo da identidade do cristão é que a grande descoberta, que é aquilo que o professor Davi Charles Gomes ele trabalha no conceito de teorreferência, de que esse conhecimento que a gente pode ter de nós mesmos, ele só vai poder ser real e verdadeiro se a referência já não for mais nós mesmos, se essa referência for Deus. Por isso, quando a gente chama Ele de Senhor, e dizendo quem Ele é, a gente já está dizendo quem a gente é. Se eu chamo Ele de Senhor, eu sou servo. Se eu chamo Ele de Deus, Criador, eu sou criatura. Se eu chamo Ele de Pai, eu sou o Filho. E todas as vezes que eu me refiro a Deus, eu vou estar me referindo também a quem eu sou. Por isso ela está ligada. A minha identidade está ligada a Deus. E pensando em identidade, uma das identidades que a gente sabe, que a gente vê na Bíblia, é que nós somos escravos. Né? E pensando no conceito de identidade, esse seria o mais rejeitado na sociedade moderna. A sociedade moderna pode falar, não, nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos criaturas de Deus, mas escravos, servos de Deus. E tem essa mentalidade por causa da escravidão do século XVI, que é algo opressor. É assim mesmo? Essa é a crise da autoridade, Vinícius. Quando você pega, por exemplo, a modernidade e pega, por exemplo, talvez o filósofo mais importante dessa modernidade, que é Kant, ele vai dizer o seguinte: a gente precisa ousar a pensar. E quando ele diz sapere aude, que é ouse pensar, ele está dizendo assim para você: olha, você antes precisava de Deus para pensar as coisas. Agora você pode ser autônomo. Agora você não precisa recorrer a Deus ou uma concepção de Deus para pensar a ciência, para pensar o mundo, para pensar a verdade. Ouse pensar, ouse ter autonomia, ouse passar daquilo que ele vai chamar de minoridade para a maioridade. Só que a gente acabou comprando isso como sendo possível. A gente acreditou em algum momento na história que isso seria possível. E a modernidade é o resultado desta crença de que o homem pode alcançar a maioridade, ou seja, o homem pode decidir a sua vida. Por isso Kant e Sartre combinam muito bem. Por quê? Você vai dar a cartada da vida. A proposta é a seguinte: uma vez que você não tem Deus na jogada, você vive num mundo que é um absurdo, porque não faz sentido. Então, quem é que tem que dar sentido para o mundo? Você é o autônomo, você é o ser que dá a cartada, então você dá o sentido para a vida. Só que quando a gente acredita nisso, a gente precisa de alguma forma, antes de acreditar nisso, acreditar que faz sentido viver num mundo sem sentido. Ou seja, eu sou escravo do sentido. Eu sou escravo de, olha, as coisas elas precisam se encaixar. Agora, quando você diz que faz sentido um mundo que não tem o menor sentido, no fundo, o que você está apresentando é um desespero. É o desespero porque você não conseguiu encontrar o sentido último para a vida, então por isso as coisas não fazem o menor sentido. Essa maneira, por que eu falei do Kant para falar de tudo isso, da consciência moderna, do mundo que a gente está vivendo? Porque quando você pega, por exemplo, o contexto que a gente está vivendo hoje, que é um contexto de ceticismo, esse contexto, ele parte do pressuposto de que existe um abismo entre ciência e fé. E não existe esse abismo. A fé nunca foi contrária à ciência no sentido de que a fé vai atrapalhar o conhecimento da verdade. De forma alguma. Existe um tipo de concepção científica que entende que fé e ciência são antagônicos. Mas fé e ciência não são necessariamente contraditórios. E eu vou dizer mais, eu concordo nesse aspecto com a proposta do Plantinga, quando ele diz que fé e ciência têm muito mais a ver do que o naturalismo, que é uma concepção de ciência, com ciência. E aí, nesse sentido, os cristãos que partem da revelação de Deus, eles vão ter muito mais facilidade de lidar com a ciência, portanto, com o conhecimento da verdade, com o conhecimento do mundo, do que os naturalistas que já partem do pressuposto de que esse mundo não faz o menor sentido, que a única coisa que faz sentido é que não há sentido e que, portanto, nesse mundo a gente tem que trabalhar com configurações meramente empíricas. Com os fatos brutos, como se a gente não lesse os fatos a partir de uma perspectiva. Então, nesse sentido, eu acredito
que os cristãos não só eles podem e detêm a possibilidade de conhecer a Deus pela graça, mas eles, mais do que ninguém, podem de fato fazer ciência. Porque aquilo que mais o homem precisaria para conhecer a verdade, já lhes foi entregue pela graça. Então, nesse sentido, o cristão pode fazer ciência para valer, porque aquilo que seria mais importante para alguém conhecer a verdade, ele já possui. É essa, eu acho que a grande sacada da cosmovisão cristã, o grande aporte da cosmovisão cristã, e que, portanto, não se sente envergonhada de dizer: puxa, realmente eu sou escravo, minha mente é escrava da mente de Cristo para pensar. Eu assumo a minha escravidão, assumo que eu não consigo pensar sem esses padrões, mas assumo um padrão que é divino. Ao contrário da modernidade, que não consegue assumir que é escrava de outros padrões, que são os padrões da sua própria racionalidade, da sua própria razão. A pergunta não é se você vai ser maior, você vai passar da minoridade ou maioridade, porque a maioridade simplesmente não existe. A pergunta é de quem você vai ser senhor. E nesse sentido, eu acho que faz todo sentido começar a ciência com Deus. Porque se eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, e sei quem é o mundo à minha volta, e conheço e posso conhecer o mundo à minha volta. Isso não me impede de questionar, não me impede de levantar questões, mas, sobretudo, me dá a garantia de que o meu ponto de partida é um ponto de partida sólido e que vai me conduzir para a verdade, que o Evangelho não vai discordar, não vai entrar em conflito. Isso que é ser servo de Deus e de Cristo na vida inteira, e não só entre quatro paredes, numa igreja, onde é fácil ser servo de Deus, mas ser servo de Deus no meio acadêmico, ser servo de Deus no seu trabalho, ser servo de Deus onde você estiver, trazendo uma consciência, uma cosmovisão cristã. Isso, e você falando isso me lembra do livro que foi publicado, acredito, pela Fiel, do Matthew Chandler, foi pela Fiel, Matthew Chandler, O Evangelho Explícito, que é um livro em que ele tenta mostrar como o cristão, como aquele que teve a experiência da regeneração, ele precisa de alguma forma tornar explícito essa relação dele com Deus. Não só na igreja, obviamente, mas no mundo que ele vive, no contexto em que ele vive. Então, isso é possível quando eu não tenho mais vergonha da minha submissão a Deus. Eu não preciso ter vergonha de começar qualquer reflexão sobre quem eu sou ou sobre quem Deus é, quando eu tenho a certeza e a convicção de que o meu pensamento está controlado pelo Evangelho. Não há nenhum motivo para me envergonhar, porque todo pensamento é controlado por alguma ideia, é controlado por alguma visão, por alguma perspectiva. A única diferença é que existe a possibilidade de você olhar o mundo e ler o mundo a partir da lente do Evangelho. E para ler o mundo a partir da lente do Evangelho, eu não posso criar um ambiente de conforto, eu tenho que sair do conforto. E para sair do conforto, eu tenho que falar no mundo da vida. Eu tenho que entender que a graça de Deus, ela está em tudo e repousa sobre tudo. Não há um centímetro, como diz lá o Abraham Kuyper, não há um centímetro quadrado da vida humana, da existência humana, que Cristo não diga, é meu. Então, ele vai ser Senhor dentro da igreja, ele vai ser Senhor fora da igreja, ele vai ser Senhor na universidade, vai ser Senhor no lugar onde eu trabalho, vai ser Senhor em todas as esferas da vida. Por isso que vale a pena ler Colossenses, porque é lá que a gente aprende que quando ele nos tirou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor, ele nos tirou com raízes de um jeito de viver centrado em mim mesmo, e agora me plantou num universo onde eu não posso mais pensar antroporreferentemente. Não posso pensar tendo como referência apenas o homem, mas a partir de agora eu tenho que ser Cristo referente, eu preciso ter Cristo como referência. Então a minha relação com a minha esposa já não é mais a minha relação entre eu e minha esposa, é a minha relação entre eu, Cristo e minha esposa, a minha relação entre eu e meu filho, não é mais entre eu e meu filho, é entre eu, Cristo e meu filho, não é só entre eu e os meus servos, pelas aulas ao texto, ou os meus empregados, tentando falar um pouco mais de forma próxima no nosso contexto, mas é entre eu, meu Senhor que é Cristo, e meus empregados, ou vice-versa. Ou seja, não dá mais, depois da conversão, para você relacionar qualquer esfera de atuação no mundo em que você não se submeta ao senhorio de Cristo.
é Cristo quem vai dar a última palavra. Seja na tua relação com a tua esposa, seja na sua relação com o teu filho, seja na sua relação com o teu pastor, seja na sua relação com os teus amigos, Ele é quem vai dar a palavra última. Porque a partir do momento que Ele tirou do império das trevas e te plantou no reino do Filho do seu amor, você agora é súdito de um rei que é soberano, que vai e é supremo. Essa é a supremacia de Cristo que tem que ser extrapolada para todos os âmbitos da vida. Ele é Senhor em todas as esferas. Jonas, muito obrigado. Valeu, Esperamos Vinícius. vocês na Conferência Fiel para Jovens de 2015.